Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto da manhã para louvor ao nome do nosso grandioso Deus. Nós vamos, claro, começar com uma palavra de oração, mas estamos hoje no dia 20 de setembro e olha só, está chegando a primavera. Amanhã é comemorado o Dia da Árvore. Como nosso Deus sábio em tudo que faz, Ele colocou as árvores neste mundo para nos alimentar com frutos saborosos e também nos proporcionar sombra, frescor. Tem árvores que dão flores lindas, que enfeitam a natureza. Como o nosso Deus é maravilhoso. Então nós somos gratos a Deus. E mais uma coisa que eu queria dizer, o Senhor é tão sábio em tudo que faz que muitas vezes compara a pessoa que é bem-aventurada, a pessoa que é feliz com uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. As árvores precisam das águas e nós precisamos das águas que o Senhor nos proporciona para a nossa alma, para nos trazer o frescor, a alegria da vida. Então a primavera é uma estação maravilhosa do ano, que tudo fica mais florido, que fica tudo mais bonito, mais cheiroso. Então Deus é muito bom e nos proporciona esses momentos especiais. Que a primavera surja na sua vida com muita alegria, trazendo muitas coisas boas. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tua bondade infinita, por nos proporcionar, Senhor, esse culto no início dessa semana, para que juntos exaltemos o teu nome e também tenhamos a oportunidade de aprender com a tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos pelo teu cuidado por nós durante toda essa semana e te agradecemos, Senhor, por seres um Deus sábio, um Deus criador, maravilhoso, que fez as árvores com tanto carinho, de um jeito tão especial, cada uma diferente da outra e cada árvore proporcionando a Deus flores diferentes, frutos saborosos diferentes. Muito obrigada, Senhor, por ter esse cuidado especial conosco e teres feito esse mundo tão lindo. Nós te agradecemos, Pai, por teu poder que é imenso, não podemos nem mensurar o quanto tu podes, Senhor, nada é impossível para ti. Então nós te agradecemos por seres um Deus assim, tão especial para nós. E o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda majestade, Pai. Nós te suplicamos que recebas esse culto que prestamos ao Senhor com todo carinho. Em nome de Jesus. Amém. E vamos então recitar nosso tema e divisa. Vamos repetir o tema? Firmados na fé. E a nossa divisa? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. E agora cantaremos um hino maravilhoso, que é tão lindo, ele está no Cantor Cristão também. E por ser tão belo, ele veio compor também o Hinário para o Culto Cristão. Nós cantaremos como está no Hinário para o Culto Cristão, o hino 406, Castelo Forte é Nosso Deus. A letra e música de Martinho Lutero. Vejam que hino antigo, né? Mas que ainda fala o nosso coração grandemente. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas
quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Faremos agora a leitura bíblica, que encontra-se no Salmo 18, versículos de 1 a 6 e de 21 a 23. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Amém. Assim como lemos nesses versos do salmista, queremos ser sinceros diante do Senhor. Ajuda-nos a nos guardar de toda iniquidade. Amém. Cantaremos agora o hino 212, do Inário para o Culto Cristão. Ó Senhor, vem me dirigir. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra
me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir o Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Senhor Deus, com a ajuda do teu Santo Espírito, conseguiremos executar a tarefa que nos destes, de anunciar o Evangelho. Capacita-nos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento missionário, irmãos, quero falar um pouquinho dessa campanha de missões nacionais. O tema dessa campanha é lindo, que diz que, porque Ele me amou, nós podemos amar também. Na nossa igreja, um versinho como esse, um cartãozinho, eu dei meu coração a Jesus, nós estamos oferecendo por R$5 uma oferta para missões. A cada 20 cartõezinhos como esse, nós viraremos um coração que era azul, transformá-lo em vermelho. Semana passada nós tivemos a alegria de encher esse primeiro coração Amo e Multiplico e já começamos a encher esse coraçãozinho que é Oro e Reparto. O tema da campanha de missões nacionais, Porque Ele me amou, ele nos incentiva a amar, multiplicar, orar e repartir. Por quê? Porque nós amamos a Jesus. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. E a nossa igreja é uma igreja missionária comprometida com a verdade. Nós amamos a Jesus e queremos então anunciar essa mensagem. Nós vamos cantar esse hino de missões, quer dizer, vamos acompanhar na medida do possível, irmãos, já aprendendo a melodia, vai se arriscando aí em casa a ir cantando. Nesse canto do quadro, nós colocamos o nome da nossa igreja, colocamos aqui o Banco Itaú, a agência, a conta corrente, e se alguém quiser fazer um depósito diferente, que precise do CNPJ, pode nos pedir e nós vamos passar também, tá? Mas é uma forma de você também contribuir com missões. Nós vamos ouvir, ai Jesus, esse belo hino de missões e vamos cantando juntos.
Não tô nem achando o cursor. Anterior. Isso, nós vamos começar cantando esse hino. Meu Deus.
querido Deus, queremos pedir que nos abençoes nesta campanha de missões nacionais, para que com o nosso amor por Ti, possamos fazer a diferença na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. O tema da aula de hoje é sinais. Bom dia a todos, a todas. Bom dia aos irmãos, às irmãs, aos amigos, todos aqueles que nos acompanham nesse nosso momento dedicado a EBD. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com todos para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe agora este momento em que nós vamos compartilhar um pouco da sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre milagres. Os milagres de Jesus, né? E olha que coisa interessante, o versículo, ou o trecho que vai servir como uma referência para nós hoje, começarmos aqui a nossa aula, ele está no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versos 30 e 31. Olha que interessante o que está escrito aqui. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Lembrando que Cristo é o mesmo que Messias, né? Messias do hebraico, Cristo do grego, é ungido, né? Seria o Messias, o Filho de Deus, aquele que estava anunciado nas profecias, né? Mas é interessante que João, ele chama atenção para isso. Ele fala que, na verdade, Jesus ele realizou muito mais milagres do que aqueles que estão relatados nos evangelhos. Tá certo? Ele realizou muitos outros sinais milagrosos. E nem tudo foi registrado. Mas o que foi registrado com esse intuito, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Diz aqui, acompanhe agora comigo a nossa reflexão. Os milagres são um dos capítulos mais extraordinários da biografia de Jesus. Ele fez milagres de todo tipo, que demonstraram o seu poder e a sua autoridade em diversas áreas. Ele acalmou uma tempestade, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, curou leprosos, cegos de nascença, surdos mudos, paralíticos, aleijados, libertou muitas pessoas da influência e do controle dos espíritos imundos. E poderíamos lembrar até a ressurreição de Lázaro, que, segundo a Bíblia, já estava na sepultura há 4 dias. Entretanto, um detalhe muito interessante a respeito dessas narrativas bíblicas que registram os milagres de Jesus é que seus feitos extraordinários não são classificados como demonstração de poder, mas como sinais. Vamos entender melhor isso daqui. É claro que quando Jesus ele fazia um milagre, ele demonstrava o seu poder, ele demonstrava a sua autoridade, né? Isso era evidente, tá? Mas ele está querendo dizer que o detalhe mais interessante dessas narrativas bíblicas não é
entender os milagres de Jesus apenas como demonstração de poder. Eles eram, sobretudo, sinais. Você percebeu que aqui no que nós lemos em João 20, está falando em sinais milagrosos? Então vamos lá. Isso significa que os milagres não são um fim em si mesmos. Eles apontam para alguma direção. Olha que coisa interessante isso. Os milagres não são um fim em si mesmos. Eles apontam alguma direção. Por isso que nós estamos falando aqui que os milagres extraordinários que Jesus fez, mais do que simples, né? Mais do que meras demonstração de poder, eles eram sinais, eles estavam apontando para alguma coisa. E aí, o nosso texto diz assim, podemos explicar muito bem isso usando um ditado chinês. Olha o que diz esse ditado chinês, muito legal. O sábio aponta a lua e o tolo enxerga o dedo. Os milagres são o dedo. Devemos, portanto, contemplar a lua. Tá certo? A cultura religiosa cristã, a nossa cultura, compreende os milagres de Jesus de duas maneiras, de duas formas. A primeira é a de que ele tem poder para resolver todos os nossos problemas. Repito, todos os nossos problemas. A segunda é que os milagres são provas de que Jesus era Deus. Então, entendeu o que ele está querendo dizer aqui? Na nossa cultura religiosa, evangélica, né? Tá certo? Nós compreendemos os milagres de Jesus desse jeito, dessas duas formas. Primeiro, Jesus tem poder para resolver qualquer coisa, qualquer problema e todos os problemas da nossa vida, né? E a segunda, isso aí é a comprovação de que ele era Deus. Analisemos agora esses pontos. Veja bem, a Bíblia não apresenta os milagres de Jesus como favores especiais para pessoas especiais. Interessante isso, né? Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é por aí que vai. Eu não estou querendo dizer aqui, entenda bem uma coisa, eu não estou querendo dizer aqui que Jesus, ele fez milagres naquela época em que ele esteve ali na Palestina. Eu não estou querendo dizer que Jesus fez milagres apenas para mostrar para o povo que ele era o Messias. Ele não fez esses sinais milagrosos para apontar para isso, e aquilo isso aí aconteceu naquela época e hoje Jesus não faz mais milagre, né? Jesus não cura mais, Jesus não liberta mais, não. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hoje Jesus continua curando, salvando, libertando. Os milagres continuam acontecendo, tá certo? Existem milagres, existem situações na nossa vida que só mesmo o milagre de Deus em certos momentos, né? Só mesmo a intervenção sobrenatural do nosso Deus. Então eu não estou querendo dizer que Jesus naquela época curou e hoje os milagres não existem mais, não é isso, tá? Mas tem gente que entende essa questão dos milagres de Jesus, compreende esses milagres dessa maneira, né? Os milagres de Jesus são favores especiais para pessoas especiais. É como se Deus estivesse dizendo, vamos dar um exemplo aqui, olha, você é especial para mim, então vou curar o seu filho, mas não vou curar o filho daquela outra senhora. Ou poderíamos pensar também, ou poderíamos dizer, você é especial para mim, então vou dar para você um emprego, mas vou deixar aqueles outros ali na fila dos desempregados. Os milagres de Jesus não são, repito, não são favores particulares de Deus para pessoas privilegiadas. Se a gente está entendendo o milagre dessa forma, cuidado, né?
a Bíblia não apresenta os milagres dessa forma, né? Deus não tem os seus escolhidos no sentido dos seus preferidos, né? E ele atende a uns e não atende a outros. Ele resolve o sofrimento de uns e deixa os outros sofrendo, né? Deus, ele ama a todos, né? Tá certo? Sem fazer acepção de pessoas. Então tá aí, repito, a Bíblia não apresenta os milagres de Jesus como favores especiais para pessoas especiais, tá? Deus não libera os seus favores para pessoas particularmente privilegiadas. Não é essa a noção, tá? Alguns dizem que os milagres eles servem para provar que Jesus era Deus. Agora vamos lá, olha o que diz aqui o nosso texto. Os milagres também não servem para provar a divindade de Jesus, como pensam alguns. Temos de lembrar que os milagres, para o evangelista João, são sinais da identidade messiânica de Jesus. Repito, olha o que diz lá o nosso verso. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Os milagres de Jesus revelam quem ele é, o Messias. Eles são mensagens cifradas para a comunidade de Israel. É mais ou menos assim, quando Jesus fizesse os milagres, quando esses milagres apontassem para o seu caráter messiânico, o povo de Israel, a comunidade de Israel, ia entender essas mensagens, né? Porque eles tinham conhecimento das escrituras, das profecias. Através dos seus milagres, Jesus vai profetizando para Israel que o seu Messias havia chegado. Aquele Messias anunciado lá por Isaías, pelas profecias, o Messias já estava entre eles. E aí nós terminamos aqui com uma oração. Peça a Deus que abra os seus olhos, para que você creia que Jesus é o Cristo e, crendo, receba a vida em seu nome. Amém? Então é isso. Primeira parte aqui, a primeira parte da nossa reflexão de hoje é essa, sinais. Tá? Então não se esqueça. A Bíblia, as narrativas bíblicas, e principalmente essa do Evangelho de João que nós lemos aqui, apresenta os milagres não apenas como demonstração de poder, é claro que também eram, mas os milagres eram especialmente sinais que apontavam para a identidade de Jesus. Ele era o Messias, tá certo? Continuando agora, nós vamos pegar aqui uma outra parte que tem a ver também com os sinais miraculosos de Jesus e como que isso apontava para o caráter messiânico dele. Se você estiver aí com a sua Bíblia, ou me acompanhe, ou depois você pode verificar isso, no outro evangelho, no evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 22, olha que interessante essa parte. Diz aqui a palavra: depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? É interessante, né? Um endemoniado tinha sido levado a Jesus, Jesus o curou, a multidão estava ali, assistiu a tudo, e assustados, perplexos, se perguntavam: é este, porventura, o filho de Davi? E aqui só um parênteses, né? Filho de Davi era um título exclusivo do Messias. Esse termo aí, filho de Davi, ele identificava o Messias, tá certo? Então muitas pessoas vendo esses sinais, vendo esses milagres de Jesus, esses sinais milagrosos, muitos começaram a se perguntar: não é esse o Messias que estávamos esperando? Não seria esse o filho de Davi? Tá?
Aqui na minha Bíblia de estudo diz assim: a vinda e a vida de Jesus eram um evidente cumprimento das profecias, sobretudo de Isaías. Deus, assumindo a forma humana em Jesus, tratou os seres humanos com misericórdia e delicadeza. Nós somos tratados como caniços. Sabe o que é um caniço? Aquela vara fininha, usada para pescar, uma vara de pesca. Jesus nos trata como caniços que podem ser quebrados ou esmagados com facilidade. Ou ainda nos trata como pequenas chamas que podem ser apagadas com um simples movimento. Tá certo? Então, filho de Davi, essa era uma expressão que identificava o Messias. Então o povo começou a exclamar: é esse porventura o filho de Davi? E ali na multidão estavam os fariseus, né? Os fariseus, eles estavam sempre no pedaço para ver aquilo que Jesus ia fazer ou deixar de fazer, né? Aquilo que ele ia falar, né? Tá certo? E olha aqui agora no verso 24. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele está falando aqui de Satanás, né? Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Interessante que Jesus fala assim, né? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Isso aqui é um sinal de que os judeus, já na época de Jesus, praticavam exorcismo, né? E Jesus estava questionando eles sob qual autoridade eles estavam exercendo essa prática. Mas vamos lá. Eu falei que essa segunda parte está relacionada com a primeira, né? Diz aqui o seguinte, ó, acompanhe comigo. Era inegável que Jesus agia com uma autoridade especial e sobre ele havia um poder que as pessoas ao redor não haviam conhecido até então. Claro, isso era inegável. Jesus, ele, ao fazer milagres, ele demonstrava poder, ele demonstrava autoridade. E as pessoas começaram a perceber que com Jesus a coisa era diferente. Já falamos sobre isso. Quando Jesus curou um endemoniado cego e mudo, a multidão impressionada se perguntava: não será este o Messias? Esses sinais não seriam evidência de que este é o Messias que nós tanto esperamos? Era claro, portanto, que havia algo de sobrenatural se manifestando em Jesus. Esse poder, Jesus sabia desde o início, era o Espírito Santo de Deus. Tá certo? Logo no começo do seu ministério, na sinagoga de Nazaré, Jesus afirmou. Lembra que Jesus na sinagoga de Nazaré abriu os rolos, abriu o livro e leu no profeta Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim e me deu autoridade para o que eu vou fazer diante dos olhos de todos vocês. Ou seja, a questão a respeito da identidade de Jesus não é o seu poder, mas o caráter desse poder. Então, olha que coisa interessante. O poder que estava em Jesus era dado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me deu autoridade. Então, mais importante do que o poder de Jesus, para entender a sua identidade, é o caráter desse poder.
E aí ele diz assim, ó, Beelzebu é o príncipe das trevas. E a fala dos fariseus nos informa que também os espíritos das trevas manifestam poder. Né? Escuta, dá uma olhada nisso daqui. Beelzebu é o príncipe das trevas e a Bíblia nos diz que o espírito das trevas também manifestam poder. Feitos extraordinários podem ser protagonizados tanto pelos que estão na luz quanto pelos que estão nas trevas, uma vez que ambos agem debaixo de autoridades espirituais. Olha como isso daqui é sério, hein? Tá certo? Não se esqueça disso. Muita gente hoje, e veja bem, dá pra gente entender isso, né? Às vezes as pessoas estão tão desesperançadas, as pessoas estão tão preocupadas porque estão doentes, estão desempregadas, as dificuldades se acercam. Então hoje você vê templos, igrejas lotadas, só não estão mais lotadas por causa da pandemia. Mas basta você pegar imagens de certas igrejas antes da pandemia que você vai ver, não tem lugar. É gente fugindo pelo ladrão, né? E as pessoas estão atrás do quê? De milagres. Estão atrás de cura, estão atrás de emprego, né? Tá certo? Mas cuidado com o seguinte, os espíritos das trevas também manifestam poder. Feitos extraordinários, milagres, eles podem ser protagonizados tanto pelos que estão na luz quanto pelos que estão nas trevas. Você está querendo dizer o que com isso? Que aqueles que estão nas trevas também fazem milagres? Também fazem. A Bíblia aponta para isso, né? Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes no desespero, receber um diagnóstico terminal de uma doença, as pessoas vão atrás, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar das tais cirurgias espirituais, né? Acho que vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Já ouviram falar de um tal de João de Deus de Abadiânia? Pois é. Então tá aí. Feitos extraordinários também podem ser protagonizados por aqueles que estão nas trevas, pelos espíritos das trevas, tá certo? Então cuidado, não se deixe iludir, seduzir por manifestações de poder, porque a Bíblia deixa bem claro que Beelzebu e os seus asseclas, eles também manifestam poder e estão seduzindo a muitos. Os discípulos de Jesus não se iludem com manifestações de poder. Sabem que todo poder espiritual tem um caráter e uma identidade. E sabem que devem discernir a identidade do poder que se manifesta. Uma coisa é o poder que está se manifestando, outra coisa é o caráter desse poder, é a identidade desse poder. Tá certo? Os espíritos maus escravizam as pessoas e as tornam cegas e mudas. Roubam sua capacidade de expressão. Mas o Espírito de Deus liberta e cura, pois Deus é amor. A Bíblia Sagrada não revela apenas o poder de Deus, mas principalmente o caráter e a identidade desse poder, que é o amor. Deus é amor. O caráter e a identidade de Deus, do poder de Deus, se revela no amor. Tá certo? E eu termino dizendo o seguinte: os discípulos de Jesus não caem nas armadilhas de Beelzebu e dos deuses falsos.
que querem apenas seduzir e convencer o coração humano por meio de manifestações de poder. Quem segue a Jesus não se impressiona com o poder dos Espíritos, mas se rende ao Espírito Santo, que se manifesta sempre revelando o amor de Deus. Então, é isso, né? Cuidado para não se deixar seduzir, para não se deixar convencer por manifestações de poder. Mas se pergunte, essa manifestação de poder, qual é o caráter? Qual é a identidade dela? Né? O que está por trás dessa revelação de poder? Tá certo? E eu termino dizendo assim, discernimento é uma palavra-chave da espiritualidade dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Temos que ter discernimento, tá? Temos que discernir o caráter e a identidade do poder que está sendo manifestado. E Deus manifesta isso por meio do amor, tá certo? Ele não quer apenas nos seduzir, nos atrair para nos escravizar, porque a Bíblia diz claramente uma coisa: se o diabo também faz milagre, se ele também manifesta poder, né? Ele o faz, mas Jesus deixou bem claro, cuidado, ele veio para matar, roubar e destruir, tá certo? Deus não. Deus ele veio para quebrar os grilhões, para quebrar as cadeias, para nos libertar. Amém? É isso então. Nas próximas aulas, nas nossas próximas reflexões, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os milagres de Jesus, ou melhor, como chama João, os sinais milagrosos de Jesus, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê uma boa semana, se cuidem, e é isso. Um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos e todas. Tchau, tchau. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Quero agradecer ao professor Alexandre por mais este excelente ensino, e a gente vem trabalhando em cima de tantas coisas para trazer à igreja, trazer aos amados irmãos, aos amados ouvintes, o bom ensino da palavra de Deus. Verdade é que a grande dificuldade que eu tenho visto como pastor, como cristão nesta caminhada, é que ninguém quer ficar doente. Ninguém quer morrer. E é claro, nós não fomos criados para isso. Já falei sobre isso. Mas o fato é que quando as pessoas elas ficam doentes, quando as coisas já não vão tão bem, nós esperneamos, nós fazemos de tudo, menos buscar de fato a Deus em oração, contrito diante de Deus, para experimentar o poder de Deus em nossas vidas. O poder da cura, talvez, mas principalmente o transbordar do amor, o transbordar da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque eu quero dar um recado para você hoje. As igrejas por aí, há muitos lugares, não só igrejas, que lotam de pessoas que vão atrás dos milagres, que vão atrás de serem curados porque não querem morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. O salário do pecado é a morte. Eu sei que há gente que diz, o pastor é muito frio, o pastor é indiferente, o pastor é muito duro no falar. Querido, nós vamos morrer. Nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero que você diga para mim uma coisa. Há pregadores, esses pregadores gafanhotos por aí, estão dizendo para você que você vai ter aflição?
ou que você vai prosperar. Estão dizendo para você que se você não receber Cristo na sua vida e o perdão de Deus, você vai para o inferno ou você vai prosperar? E que você vai ter tudo restituído do que é seu. Quem disse que você tem alguma coisa? Quem disse que nós temos alguma coisa? Quem disse isso para você? Onde está escrito isso na Bíblia? Compreendem? Chega. Não há tempo, não há espaço para ensino errado, para heresias. E há uma coisa que eu vou dizer para todos que me ouvem nesta manhã. Se os templos fecharem, aleluia, a igreja não vai morrer nunca. Nunca. A igreja continuará se reunindo em casas. A igreja continuará se reunindo numa calçada. A igreja continuará se reunindo em qualquer lugar que você possa imaginar. Porque a igreja não é o templo. A igreja somos nós. A igreja são todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus com aí? Glória a Deus, glória a Deus. É isso. O resto é perfumaria. Não se deixe enganar. Porque sim, há poder. Há poder, opa. Há poder no nome de Jesus. Mas também há poder nas trevas. As pessoas que não leem a palavra de Deus. As pessoas que não têm o hábito de orar. Não têm o hábito de orar. Não têm o hábito de passar um momento com Deus. Não têm o hábito sequer de ouvir uma mensagem de 2, 3 minutos. Não conseguem ouvir. As pessoas estão correndo o tempo todo e o diabo fala, beleza, é isso mesmo. Os pregadores gafanhotos falam, beleza, é tudo isso, porque é uma geração que emburrece a cada dia. Porque tem preguiça de ouvir, tem preguiça realmente de buscar a Deus. Tem preguiça de buscar crescimento. Então é mais fácil espernear, é mais fácil chorar, ficar com miserabilidade mútua, não é? Coitado de mim, não é verdade? Quando nós podemos buscar a Deus, o poder de Deus através do amor e ter a certeza de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É na vida eterna que você que me ouve tem que pensar. Não é daqui porque você não vai levar nada daqui. Você não vai levar nada daqui. Batei e abrir-se-vos-á, buscais e me achareis, se você me buscar de todo o seu coração. Não é buscar a cura. Não é ficar falando essas palavras de ordem, essas mentiras. Eu estou cansado disso, sabia, irmãos? Eu, como pastor, eu tenho que me policiar muito, porque eu estou cansado dessa bobagem toda. E eu não vou me calar. Eu vou falar o tempo todo. Entende? E se alguém melindra, é porque não conhece a palavra de Deus. É preguiçoso, não lê, não tem discernimento. E quem não tem discernimento, melindra fácil. Quem tem discernimento, ele fala, o Espírito testifica com o meu Espírito. Opa, tem coisa aí. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela é apta para discernir tudo. Excelente aula. Excelente aula. Fique esperto aí, tá? Fique esperto aí com as manifestações de cura. Fique esperto aí com esses ensinos falsos dos pastores, de líderes gafanhotos. Ok? Oi? Da televisão, né? Principalmente da televisão. Eu sei. Ai, pastor, não é assim. É assim sim. Ok? Cria uma geração de crentes aleijados, surdos, mudos, sem poder, porque ficam sentados na sua televisão e ficam só ali ouvindo bobagem. Grande parte é bobagem. Desculpem falar isso. Porque eu já parei para ouvir para saber o que é. Porque eu não posso falar para você aquilo que eu não ouvi ou aquilo que eu vi. Os irmãos saibam que eu vou ver o que é. Eu quero saber o que é.
falsos profetas. Não sabem o que esperam se não se arrependerem dos seus pecados. Isso não é igreja. A igreja é outra coisa. A igreja não tem nada a ver com o templo. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é a manifestação do amor de Deus para pregarmos o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. É tempo de mudarmos nossa postura, irmãos. É tempo. É tempo de encher nossos vasilhames de azeite, porque Jesus está voltando e vai arrebatar a sua igreja. Você vai? Ou vai estar como daquelas 10 virgens na metade que não tinha azeite suficiente? Pensa nisso, tá? É tempo de a gente começar a pensar nisso. É tempo de a gente também agora, quando enfrentar problemas com dificuldades, com doenças, com enfermidades, sejam elas quais forem, desemprego, problemas, qualquer tipo de problema, é tempo de você submeter-se a Deus e começar a ter uma vida de comunhão com Deus, experimentar o poder de Deus na sua vida, ao invés de ficar reclamando e murmurando. Deus não se agrada de murmuradores, Deus não se agrada de preguiçosos, Deus não se agrada daquele que não o busca em espírito e em verdade. Pare para pensar nisso, querido. Fique esperto aí, tá? Porque as coisas estão caminhando para o final. Cristo vem buscar a sua igreja. E aqueles que estão mais próximos de estarem com Cristo, digam aleluia. Sabe por quê, querido? Porque ele vai estar num plano muito melhor do que eu e você aqui. Enquanto estivermos aqui, temos que trabalhar na seara do Senhor, porque seremos julgados. Seremos julgados por aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Então seja diligente no que você está fazendo. Seja diligente no que o Senhor está fazendo com o seu tempo, com a sua vida. Isso é muito importante, viu, irmãos? É muito importante, queridos. É muito importante estarmos centrados na palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. Ela é colírio que abre os nossos olhos. Sabe? Sabe quando você está naquela serra com o carro e o teu ouvido começa a ficar um pouco tampado? E quando você dá aquela mexida e destampa, sabe qual é aquela sensação gostosa de destampar os ouvidos? Assim é a palavra de Deus, para que nós ouçamos. Há muitas pessoas só escutando. Há muitas pessoas que dizem, eu não gosto de ler, mas também não gosto de ouvir, só escuta, mas não entende nada. Não absorve nada do que escuta, porque não ouve, só escuta. Preguiçosos, duros de coração, incrédulos. Estamos vivendo uma geração Nutella. Essa é a grande verdade. Essa geração dará conta diante do Senhor. Temos nos esforçado para trazer ensino, para trazer algo substancial para você que me ouve. Eu espero em Deus que você aproveite para crescer espiritualmente, para entender o que é ser igreja, para entender que você está aqui de passagem, para entender que no mundo você vai passar por aflições, mas que Jesus está com você. Experimente andar com Jesus. Se você já recebeu Jesus na sua vida e Jesus está dentro de você, como diz Paulo na carta aos Gálatas, Paulo dizendo que estava com dores como dores de parto, para que Cristo fosse, ou seja, formado em cada um de nós. Esse é o meu desejo do meu coração para cada um de vocês. E eu digo isso com dor dentro de mim. Que Jesus seja formado dentro de cada um de nós, que Ele cresça dentro de cada um de nós. Que nós possamos experimentar o poder de Deus, o verdadeiro poder de Deus, não essa perfumaria toda de mentira que as pessoas ouvem e depois ficam dizendo aleluia, falando misticismo misturado com o evangelho. E as pessoas vêm com o aspecto de que é espiritual. Não é espiritual não, querido. Não tem nada de espiritual nisso. Cuidado com tudo isso, tá? Mais uma vez,
que o Senhor complete esta palavra, complete esta aula maravilhosa também trazida pelo professor nesta manhã. E que hoje, 18h30, pela graça de Jesus, estejamos juntos, de forma presencial, aqueles que puderem estar na igreja, com a máscara, tá? Com tudo aquilo que precisamos, cumprir nossos protocolos, e nos encontramos 18h30 em nome de Jesus. Amém. Que o teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a comunhão do Espírito Santo e o discernimento do Espírito repousem sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, sobre todos aqueles que estão conosco, nos ouvindo, nos acompanhando, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe